Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula do curso Word para o ambiente de trabalho no nível avançado. E hoje então a gente vai estar trabalhando aí com os recursos da visualização e da configuração de impressão. Vamos ver os recursos que a guia Revisão nos oferece, então a gente vai ver aquela questão de contar palavras, ortografia e gramática, as próprias opções, né, de como controlar as alterações do texto, como comentar, como comparar documentos e até restringir os acessos que a gente já viu, mas a gente vai ver um pouquinho mais, ok? Então, inicialmente vamos entrar aqui no nosso Microsoft Word e para começar a trabalhar, então, vou criar aqui um texto rápido, um texto rápido, texto falso, dizendo, tá, 16 parágrafos de 10 linhas, está aqui o nosso texto. E a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou pegar e vou salvar então esse documento, tá? Vou salvar assim mesmo, sem fazer nenhuma modificação nele, tá? Para isso, para a gente poder ver o outro recurso mais adiante ali. Então, vou salvar essa versão, vou vir aqui no salvar como, vou salvar nos meus documentos, mas vou salvar como, tá? Como texto, versão 1, tá? Texto V1, ok? E vou então salvar esse texto. Agora eu vou de novo lá e vou salvar como texto, então, versão 2, que é o texto, então, que a gente vai fazer, então, as modificações. Perfeito? Então, agora eu vou aproveitar, então, vou fazer alguns ajustes aqui no texto, vou começar pelas margens, tá? Então, vamos lá no layout, margens, vou personalizar essas margens. Vou colocar 2 na margem superior, 2 na inferior, direita e esquerda também, tudo 2. Tá? Vou selecionar todo o meu texto. Vou aqui selecionar tudo. Vou justificar esse texto. Vou fazer um recuo na primeira linha. Então, aqui. Vou fazer um espaçamento entre linhas de 1,5. Eu vou dar um OK. Então, damos uma rápida formatada no texto. Agora, então, a gente vai visualizar a impressão desse documento. Tá? Como que a gente vai visualizar? A gente vai aqui em Arquivo e Imprimir. Ó, vou dar um clique aqui. E aí, a visualização da impressão já é essa miniatura que a gente tem aqui no lado direito da tela. Tá? Então, aqui, já observo que eu estou na página 1/17, então eu posso usar a barra de rolagem. Ó, conforme o movimento, a página 2, 3, vou para a página 4. Então, aqui eu consigo visualizar as demais páginas do meu documento. Tá? Posso, se não quiser usar a barra de rolagem, usar aqui embaixo. E, claro, eu posso dar um zoom, posso aproximar, né, para mim poder observar melhor esse documento. Tá? Perfeito? Então, aqui a gente tem o visualizar e, juntamente com o visualizar, a gente tem recursos então, de configuração para a impressão desse documento. Tá? Primeira coisa que a gente tem aqui é o botão imprimir. Se eu clicar aqui, ele já vai imprimir esse documento. Tá? Então, é o botão que manda realmente, pode ir lá imprimir. Ele dá o aviso para a impressora. E aí, quantas cópias ele vai imprimir desse documento? Conforme está aqui, uma cópia. Quer dizer, uma cópia de cada página. Um documento de 7 páginas vai imprimir, então,
uma cópia de cada uma delas. Poderia, né, aumentar essa quantidade de cópias de acordo, né, com a necessidade. Aqui embaixo, a gente tem então que definir em qual impressora eu quero imprimir. Então, eu posso ter mais de uma impressora instalada na minha máquina e eu preciso definir qual é essa máquina, né? Qual que é, melhor dizendo, essa impressora que eu vou estar imprimindo. Tá? Que no caso, são tudo impressoras virtuais aqui que estão instaladas. Tá? Mas só para mostrar aqui para vocês, escolheria qualquer uma dessas impressoras. Obviamente tem que estar instalada na máquina para poder o Word reconhecer então essa impressora. Perfeito? Aqui embaixo a gente tem propriedades da impressora. Aí são recursos específicos da impressora. Essas propriedades vão mudar de acordo com a impressora que está instalada na máquina de vocês. Tá? Então, no caso aqui, ela está mostrando ó, qual tipo de papel. Aqui, como é no caso aqui, eu peguei como impressora o Adobe PDF para gerar PDF, né? Aí ele veio trazendo aqui as propriedades do Adobe PDF, as configurações, né? Tá? Mas aqui eu tenho layout, ó, se eu quero imprimir paisagem também, ou em retrato, páginas por folha, o tipo de papel, né? Então, esses recursos da propriedade da impressora vai depender da impressora que vocês estiverem utilizando, ok? Logo abaixo aqui, vocês têm ali, ó, imprimir todas as páginas. Tá bem claro, ele vai imprimir todas as páginas do documento, sem nenhuma restrição, as 7 páginas. Tá? Agora, eu posso marcar e imprimir a página atual. Tá? Qual é a página atual que eu estou? É a página que eu estou visualizando, a página 3. Tá? Ok, ó, aqui é a página 3. Se eu for aqui, ó, vou para a página 4, arquivo, imprimir, tá? Ele vai então imprimir a página 4. É a página atual, a página que vocês estão no documento. Ok? Posso mudar aqui, tá? E mandar imprimir somente o que eu selecionar no documento. Então, eu posso retornar aqui para o meu documento, selecionar. Estou na dúvida qual é a página que vai imprimir, eu posso selecionar o trecho do meu documento que eu quero imprimir. Vou lá no arquivo imprimir e mudo para imprimir apenas aquilo que eu selecionar no documento. Tá? É uma outra opção. E também aqui eu posso imprimir um intervalo personalizado. O que é imprimir um intervalo personalizado? Então, eu posso dizer de que forma eu quero fazer essa impressão. Então, observando aqui que tem esse campo aqui é para mim personalizar, dizer quais as páginas eu quero imprimir. E, para isso, a gente tem algumas orientações. Estão vendo aqui no lado, se eu for nesse ID informação, ó, digite o número de páginas ou o intervalo de páginas, sempre separados por vírgula, contando do início do documento ou da seção. Por exemplo, digite 1 para imprimir a página 1, para imprimir a página 3, da 5 até a 12, ou tem aqui outras opções, como é página 1, seção 1 do documento, ou a página 1, a seção 2 do documento. Tá? Então, por exemplo, vamos dizer que eu tenho um documento aí de 50 páginas. E eu quero imprimir da página 1 até a página 5. Então, da 1 à página 5. E eu quero imprimir a página 15, a página 20 e da página 30 à página 40. Então, vou imprimir a 1, a 2, a 3, a 4, a 5, né, porque do intervalo de 1 até 5, a página 15, a página 20 e da página 30 até a 40. Então, vocês interpretem o ponto e vírgula como e o traço como até. Vai ficar mais fácil de compreender essa definição. Então, é mais fácil do que eu ficar lá, por exemplo, selecionando
o que eu quero no imprimir do meu documento e vai lá, imprime seleção. Assim eu consigo fazer um intervalo muito maior. Tá? Aqui embaixo eu tenho aqui, ó. Ainda vamos continuar aqui em cima, ó. Além do imprimir todas as páginas, o que eu selecionar ou a página atual que eu estou no documento ou determinado intervalo, posso imprimir propriedades do documento, listas de estilos, entradas de alto texto, atribuições das teclas, tá? Eu posso imprimir somente páginas ímpares e somente páginas pares. Para que isso é útil? Tá? A gente sabe que a gente tem que reduzir, né, os nossos gastos dentro da instituição, né, imprimir quanto menos possível, tá? E aproveitar ao máximo as folhas quando a gente for imprimir, né, para reduzir, né, o uso de papel. Então, a gente pode imprimir em frente e verso. Tá? A gente já vai ver daqui a pouco. Mas tem algumas impressoras que não tem essa opção de fazer frente e verso, elas não fazem isso automatizado para nós. O que a gente faz? Imprime primeiro todas as páginas ímpares, coloca de volta essas páginas ímpares na impressora, né, na bandeja, e imprime depois as páginas pares. É uma solução para a gente poder fazer frente e verso. Tá? Vai depender da impressora de vocês. Tá? Imprimir em um lado, então, como eu estava comentando, imprimir somente em um lado ou imprimir nos dois lados. Essa opção vai aparecer para vocês dependendo, então, do tipo de impressora que vocês estiverem trabalhando. Ok? Então, aqui eu configuro para imprimir os dois lados da folha. Preferencialmente, ocupem sempre os dois lados das páginas, tá? O agrupado. O que é o agrupado? Tenho aqui 7 páginas. Tá? Se eu deixar agrupado e mandar imprimir 3 cópias dessas 7 páginas, o que ele vai fazer? Ele vai imprimir a página 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, começa de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e começa de novo. Ele imprime todo o documento, depois ele vai para a próxima cópia. Tá? Se eu pegar e fizer desagrupado, ele vai imprimir primeiro as 3 cópias da página 1, depois as 3 cópias da página 2, 3 cópias da página 3, assim por diante. Tá? Então, o mudo é a ordem que vai imprimir. Tá? Aí, cabe ver vocês aonde isso pode ser, né, útil essa utilização. Tá? Orientação, como você sabe, imprimir na posição, então, retrato, que é como já está lá, ou posso mudar e decidir imprimir na posição paisagem. Tá? O tipo de folha tem que ser coerente com o tipo de folha que vocês estavam trabalhando no documento. Se vocês fizeram um documento para imprimir em A4, obviamente vamos imprimir em A4. Então tem que tomar esse cuidado para estarem realmente a configuração da impressão está de acordo com a configuração do documento. Tá? Não adianta eu estar, por exemplo, com o documento com o tamanho ofício e vou imprimir no A4. A A4 é um pouco menor. Vai sair coisas, se não chegar a cortar alguma coisa de vocês, porque a folha A4 é um pouquinho menor. Tá? A mesma coisa, fiz em A4 no documento e vou imprimir com uma folha B5, que é a metade vencida de A4. Então, vai cortar a impressão de vocês. Então, tem que estar totalmente coerente. Tá? Ai, mas eu não sei, Patrick, se essa minha folha é A4, é A5, sabe? A3, olha, ela não tem nome. Eu não estou conseguindo identificar que tipo de folha é essa que eu tenho aqui, tá? Quando a gente não sabe, pessoal, não precisem se estressar. Pegue uma reguinha lá e façam a medição. Tirem quantos centímetros tem de largura, quantos centímetros tem de altura e vocês configurem aqui. Tá? Aqui configurem dentro do documento para ficar o mais real possível do que vocês mais real possível do que vocês estão desejando, né? Para não verem uma coisa e sair uma outra impressão, ficarem gastando tinta e recursos, tá? Além então do tipo de papel, vocês têm as margens, tá? Podem manter as margens que vocês fizeram do documento, mas em último caso, se quiserem mudar, tá? Acharem que querem fazer ela mais estreita para poder ocupar mais a folha, tá? E páginas por folha, tá? Posso imprimir 2 páginas por folha, tá?
posso imprimir 3 páginas por folha, 4, ele não vai mostrar para vocês, mas ele imprime 4 miniaturas, por exemplo, de página em uma única só folha. Se vai ficar legível, é outros 500. Eu aconselho no máximo, ainda mais que é muito texto, 2 páginas, tá, por folha, tá? Mais que isso vai ficar realmente muito complicado de vocês fazerem a leitura do texto. Configurado a impressão, visualizado como que vai sair, basta clicar em imprimir, tá? E aí o resto é com a impressora. Perfeito? Espero que não tenha ficado dúvidas aí de como visualizar e como então configurar então a impressão de vocês. Ok? Então agora vamos dar continuidade e vamos agora aprender um pouco sobre a guia revisão. Eu vou pegar aqui, vou mexer um pouquinho mais nesse texto aqui. Estou achando que tem pouca modificação feita nele aqui. Vou pegar esse parágrafo, vou mudar a cor da letra. Vou botar um itálico. Vou botar um negrito. Pegar um outro parágrafo aqui, vou fazer a letra um pouquinho maior. Isso vai ser para a gente trabalhar um outro recurso mais adiante. Tá? Selecionar aqui de novo, aumentar a letra aqui. Ok, vamos seguir trabalhando então e vamos ver agora a nossa guia então, revisão. Tá? Vamos começar então vendo aqui o recurso de ortografia e gramática. Antes de a gente clicar aqui para verificar, vamos aqui no nosso íconezinho do Word. Ou melhor, vamos aqui em arquivo. Desculpa, clique em arquivo. Vamos aqui em opções. E aqui nas opções, a gente tem aqui os recursos de revisão de texto. Tá? Então aqui, ó, altere a maneira como o Word corrige e formata o seu texto. Tá? Então é aqui mesmo que a gente vai dar uma olhada. E aqui a gente tem as opções de autocorreção. Vamos dar um clique. E aqui a gente tem então alguns recursos automáticos então que o Word faz, né, na questão de correção. Então, corrige quando tem tuas iniciais em maiúsculo, ó, corrige a primeira letra da frase colocando em maiúsculo, coloca a primeira letra das células em maiúsculo, coloca o nome dos dias em maiúsculo, corrige o uso acidental da tecla Caps Lock. Tá? Aqui também eu posso ter, por exemplo, se eu digitar 2 pontos e fechar parênteses, ele vai transformar isso numa carinha, né, num rostinho feliz. Então, aqui então tenho vários recursos. Aqueles que quando a gente digita e automaticamente o Word arruma, são autocorreções. Eu posso utilizar essas autocorreções, ou se vocês acharem que isso está atrapalhando vocês, eu posso excluir e posso substituir, criar uma outra autocorreção. Tá? Então, só para vocês saberem aqui, ó, que tem uma série de recursos. Ó. Então, tem coisas assim, ó, férias, sem acento, que já coloca a situação. Jeep, a pessoa troca, escreve G, já bota J. Então, o que eu digo, o Word é uma mãezona, né, para correção de textos. Né? Então, sempre que tiver que digitar alguma coisa, por exemplo, até numa rede social, digita no Word, o Word ajuda vocês, né, nessa correção antes de vocês largarem direto, né, numa rede sem passar por nenhum crivo. Né? O Word, na verdade, para essa questão do português, alguns compreendem que ele não ajuda porque ele traz já muito recurso para as pessoas. Né? Então a pessoa acaba já não aprendendo a corrigir o texto, confiando muito nessa correção que o próprio Word faz. Tá? Tem correção automática de matemática aqui.
Então aí para quem usa bastante, alguns símbolos para não ter que estar toda hora lá no inserir símbolo procurando, tem algumas combinações no teclado, ó, e ele já vai criar para vocês determinados símbolos. Então isso é muito bom, tá? Para quem utiliza bastante. Tá? Algumas formatações automáticas quando a gente digita, tá? Por exemplo, vai digitar fração, digita, né, 1/2, ele já transforma naquele 1/2 no formato de fração. Se botar uma palavra, começar uma palavra com um asterisco, escrever a palavra e botar um asterisco no final da palavra, ele automaticamente entende que é para deixar essa palavra em negrito. Para ser em itálico, coloca um underline, tá? Dois ifs ele transforma um traço. Tá? Então tem uma série aqui de recursos automáticos que o Word utiliza e que vocês podem ou não adotar. Se não quiserem, vocês podem desmarcar, como eu disse, as autocorreções podem excluir ou até criar novas para facilitar o trabalho de vocês. Tá bom? Então aqui vocês têm mais alguns detalhes, ó, ao corrigir a ortografia. Então, ignorar palavras em maiúsculo, ignorar palavras que contêm números, tá? Ignorar endereços de arquivo de internet, podem personalizar os dicionários, tá? Então, pode trocar, né, o dicionário que vocês estão trabalhando, ou adicionar termos a esse, né, dicionário, botar um outro dicionário. Modos em espanhol, então, para ambos os idiomas, então no caso espanhol, então somente conjugação verbal informal, ou conjugação verbal informal e formal, somente conjugação verbal formal. Então, tem o português pós-reforma, o português pré-reforma, ou ambos os casos. Então, em 2009, se não me engano, houve uma reforma, tá? Então, a gente pode adotar o pré-reforma ou após a reforma, ou ambas, tá? Quem estiver utilizando, obviamente, um Word com com a versão mais atual, a versão 2016, ele vai estar atualizado, o dicionário com as novas regras do português. Então, no nosso caso aqui, nós vamos já usar o pós-reforma, tá? Mas ainda pode não estar atualizado, tem que cuidar as últimas regras em função que esse Office que a gente está trabalhando é a versão 2010, a gente já tem o Office 2016, tá? E aqui tem outros recursos, ó, verificar a ortografia ao digitar, usar a verificação ortográfica contextual, verificar erros de gramática ao digitar, verificar gramática e ortografia, estilo de redação também, que tipo de documento de textos a gente cria, então ele vai fazer essa avaliação da ortografia e gramática de acordo com o tipo de redação que a gente está trabalhando. No caso está técnico, aí eu vou aqui no configurar e ele nos mostra tudo que ele considera pelo estilo de redação técnica, tá? Concordância nominal, concordância verbal, colocação pronominal, uso de crase, para ele fazer toda essa interpretação gramatical, tá? Eu mudando o meu estilo de redação, ele muda as opções aqui, tá? Isso a gente então pode personalizar, pode redefinir, tá? Ó, com máximo de palavras repetidas por frase, né? Número máximo de palavras por frase. Até isso vai influenciar nas sugestões que ele vai dizer para nós na hora que fizer a avaliação do texto, tá? Então, exceções, então, para o texto 2, então eu posso ocultar erros de ortografia nesse documento apenas, ou posso ocultar erros de gramática apenas para esse documento. Ok? Só para mostrar então para vocês que indo no arquivo, tá? E aí, opções, revisão de texto, vocês têm toda essa parte de configuração do Word para fazer a correção da ortografia e da gramática. O Word é um dos melhores editores de texto nessa questão, tá? Por essa série de recursos que vocês nem se dão conta muitas vezes
da quantidade de configuração referente a isso que o Word tem aqui escondido. Tá? Vamos utilizar então esse recurso de ortografia e gramática. Eu vou dar um cliquezinho aqui nele. Ele já me traz aqui, ó, concordância nominal. Ele já traz para nós, então, sugestões de como corrigir. Ó. Os outros controles na guia página inicial. Sugestão: os outros controles na guia páginas iniciais. Ou outro controle na guia página inicial. O que eu posso fazer? Eu posso aqui ignorar. Então, para mim está certo. Posso ignorar essa regra para que não continue acontecendo. Tá? E ir para a próxima sentença. Posso considerar essa sugestão ou não. Se eu tenho dúvida, eu posso pedir até uma explicação para o Word. Explica melhor essa sugestão, para mim entender. Então, o Word vai abrir para vocês uma ajuda. Ó, concordância nominal. Ó, se a inicial estiver se referindo a controles, verifique a concordância de número. Aí, a sociedade moderna pode tornar a vida de muitas pessoas monótonas. Inadequado. A sociedade moderna pode tornar a vida de muitas pessoas monótona. Ok? Aí, adequado. Então, ele tem até exemplo. Ó. Justificou, deu exemplo para que a pessoa tenha condições de avaliar, então, a sugestão que o documento está fazendo. Tá? Então, eu vou mudar aqui. Tá? Mas sem fazer análise nenhuma, eu vou só alterar para vocês verem. Tá? E aí ele já pula para o próximo. Tá? Então, eu vou considerar que como esse documento foi um documento criado automaticamente, que ele está correto. Tá? Vou ignorar, então, a palavra menu, porque ele está me sugerindo, no caso aqui, a de trocar menu por cardápio. Não é o caso. Menu é o nome que são dados a esses conjuntos de comandos que a gente encontra aqui em cima. Posso chamar de guia, pode chamar de menu. Tá? Então, vou ignorar. Tá? Ó, seguir ignorando. Perfeito? Então, é simples de utilizar. Outro detalhe que eu tenho nessa caixa aqui, além das sugestões, da explicação, da possibilidade de alterar e ignorar, eu tenho dicionário aqui. Ó. Então, no caso, eu estou avaliando de acordo com o dicionário português. Tá? Se eu tivesse palavras em outro idioma, ou o texto fosse redigido em outro idioma, cabia a minha análise fazer em um idioma diferente. Aí, o que eu poderia fazer? Poderia trocar também o idioma que eu estiver trabalhando no texto. Então, aqui, ó, definir idioma de revisão de texto. O que tem ABC no lado são os idiomas que já estão instalados na máquina. Então, já está instalado o inglês e o português Brasil. Esses demais aqui significam que não vieram na instalação do Word. Eu teria que fazer um download na página da Microsoft. Tá? Ó, esses aqui em espanhol tem. Perfeito? Então, eu posso definir, se eu quiser, como padrão o inglês ou o espanhol que está instalado nessa máquina para fazer a análise desse documento se ela não for. Né? Se eu digitei em inglês, eu mudo, porque senão ele vai me indicar que está tudo errado, claro, porque não vai concordar com o português. Tá? Perfeito? Tá? Eu também tenho aqui, para ajudar na construção do texto, dicionário de sinônimos. Tá? Então, tenho muitas palavras redundantes, repetidas, quero trocar, não gostei, quero utilizar uma outra palavra. Eu seleciono, identifico qual é essa palavra que eu quero procurar um sinônimo e clico em dicionário de sinônimo. O Word já traz aqui para vocês, ó, lugares selecionados, ó, escolhido, seletiva, elegido, nomeado, optado. E aí, claro, cabe a análise de cada um para ver qual é a melhor palavra para utilizar. Tá bom? Aí eu posso inserir, se eu quiser, então, essa palavra ó, no lugar de selecionado. Tá? Bem simples de se trabalhar. Tá bom? Vou fechar aqui o dicionário de sinônimos. Ok. É só mais um recurso que ajuda vocês na redação de textos aí. Contar palavras. Vamos dizer que vocês estão lá fazendo um artigo científico,
E como todo artigo científico tem que fazer aquele resumo, e aí tem aquelas regras, né? Que o resumo tem que conter tantas palavras, né? Ou tantos caracteres. Então, como que eu vou checar quantas palavras tem nesse meu texto que eu digitei para ver se está de acordo com as regras, né, do artigo? Vou aqui selecionar 2 parágrafos. Ó, selecionei esses 2. E aí eu vou lá em contar palavras. Ele já traz para nós, ó, uma página tem 396 palavras, quantidade de caracteres sem espaço, caracteres com espaço, quantos parágrafos e quantas linhas. Tá? E aí eu posso incluir caixas de seleção, nota de rodapé e nota de fim nesse cálculo também. Tá? Se for o caso que eu tiver utilizado, posso incluir, porque isso também vai estar ocupando espaço. Perfeito? Tá? Então, mais um recurso. Então, espero que até aí não tenha ficado nenhuma dúvida. Caso tenham dúvida, pessoal, vocês sabem que podem utilizar o nosso fórum de dúvidas, né, lá no nosso ambiente para poder esclarecer vocês aí. Tá bom? Agora, vamos ver comentários. Então, eu posso pegar aqui quem usa muito recursos de comentários e controle de alterações que a gente vai ver agora, são principalmente pessoas quando querem fazer orientadores que vão fazer a avaliação de um trabalho, de um artigo, né? Eles comentam as versões, dando sugestões para os alunos. Então, de que maneira a gente pode fazer isso? Tu pode marcar um trecho no documento, por exemplo, vou marcar aqui essa parte aqui de inserir tabelas e posso, ó, clicar em novo comentário e aqui eu posso colocar, né? Aprofunde mais neste tema, tá? Uma sugestão, tá? Vou lá mais adiante, vou na outra página, tá? Vou marcar todo esse parágrafo aqui. E aí vamos lá, vamos inserir um comentário. Ó, parágrafo, muito longo, tá? Tá feito o comentário, tá? Então aqui, o que eu posso fazer? Ao pegar o documento, tá? Eu posso me movimentar, ó, pelos comentários, ir para um próximo, voltar e posso, então, excluir, tá? Então, o comentário aqui do que eu coloquei tá muito longo. Tudo bem, vou arrumar esse documento, então eu posso, né, excluir esse comentário. Tá? Essa faixa na lateral é porque, na verdade, indica que tem comentário. Tá? É uma marcação para vocês para indicar que tem algum comentário no documento. Tá bom? E aí aqui no lado a gente tem controle de alterações. Bem, o controle de alterações ele vai muito mais além de que um comentário, tá? Porque qualquer modificação que eu fizer no meu documento, ele vai controlar. Como assim que vai controlar? Se eu mudar a fonte, se eu mudar as margens, se eu modificar o texto, qualquer alteração ele vai indicar a partir do momento que eu mandar controlar as alterações. Então, é um recurso muito bom para indicar o que eu estou mexendo no texto. Quando tem várias pessoas que vão contribuir para um documento e a gente fica muitas vezes sem jeito, eu vou apagar o que fulano fez, eu posso sugerir para a pessoa a fazer aquelas alterações. Aí fica a pessoa depois aceita ou não aquelas alterações. Como que eu faço isso? Vamos lá. Vou mandar aqui, ó, controlar as alterações, marquei. E eu vou mudar a cor desse parágrafo aqui. Não é do parágrafo, dessa frase, né? Vou botar aqui um laranja. Olha lá. Ele já indicou que foi mudada a cor.
Vou pegar esse outro parágrafo aqui. Vou fazer uns recuos. Aqui. Vou fazer um outro recuo. Certo. Ó, já está marcando. Tá vendo? Vou agora deletar esse aqui, esse trecho. Não gostei desse trecho. Ó, então está indicado para a pessoa, a sugestão é retirar esse parágrafo, tá? E incluir este parágrafo. Fazer de conta que aqui é um parágrafo, tá? Então fiz uma inclusão no texto e retirei um trecho, tá? Então eu volto aqui na revisão, tá? E aqui está então, ó, mostrando as marcações. As marcações são essas indicações de mudanças, de alteração no texto. Eu posso mostrar apenas o final, então, ver como que o texto vai ficar com aquelas modificações. Posso ver com a marcação. Posso ver o original que estava antes, então, daquelas marcações, porque as marcações ainda não foram aceitas, tá? E o original com as marcações. Tá? Agora, eu posso, então, aceitar ou não essas marcações, essas sugestões, né? Então, vou analisar aqui. Aí eu posso, ó, aceitar. Aceitei e ficou laranja. Tá? Aqui, modifiquei os recursos. Tá? Para ficar melhor, eu vou mostrar aqui, ó, o final com as marcações. A gente consegue analisar melhor. Tá? Esse eu vou rejeitar. Eu quero que fique como estava. Aí veio para cá. Eu vou aceitar essas alterações aqui. Tá? Aí então eu aceito a alteração e vai para o próximo. E aqui eu vou aceitar então a inclusão desse parágrafo. Ok, ele terminou então de fazer essa correção. Tá? Então tudo que eu modificar no meu documento, se tiver marcado controlar alterações, ele vai indicar. Tá? E eu posso ainda aqui alterar também o nome que vai aparecer. Tá? Então estava aparecendo alterações como do Patrick da Silva Ribeiro, posso simplificar, botar só Patrick, mudar minha sigla, então eu posso fazer essas modificações aqui, tá? No meu nome, como que vai aparecer para as pessoas, tá? E agora eu vou salvar essas alterações que eu fiz aqui no documento 2, vou salvar, feito. E agora eu vou comparar. O que é o comparar? Eu vou comparar o documento, ó. Vou procurar aqui o primeiro documento, o texto 1, aquele primeiro que a gente fez, com o texto 2, que é esse texto de agora. Vou dar um OK. E então aqui eu estou comparando tudo que eu fiz de alterações no documento. Tá? Então aqui está o documento comparado, ele está mostrando aqui tudo que foi alterado então no documento. Aqui tem por detalhe um resumo das alterações que foram feitas de uma versão para outra. Tá? Aqui está mostrando o que foi mexido. Tá? O documento original e a última versão do documento. Tá? Então, ó, posso mostrar ambos, mostrar apenas o documento revisado. Posso mostrar o documento de origem, posso ocultar o documento de origem. Tá? Então, aqui serve para a gente comparar então um documento então com outro, como o próprio nome diz.
tá? Eu consigo saber tudo então que foi modificado de uma versão para outra. Pode ser que seja difícil muitas vezes a gente ver o que acabou sendo alterado no texto. Eu consigo então comparar. Ok? Vou fechar aqui. Fechar aqui. Tá, acabei. Aqui eu vou aceitar todas as alterações. Feito. Eu acabei voltando para a versão que estava com as comparações aí. Tá, ó, comparar resultado 2. Ele na verdade gerou um novo documento na hora que ele comparou, tá? Eu posso então voltar a meu documento. Eu não quero, na verdade vou salvar esse aqui, é o documento que ele gerou na hora que ele comparou. Vou botar aqui como comparação. Quando ele compara, então ele gera um novo documento. Mas eu vou fechar e vou voltar ao meu documento então que eu tá a versão 2 aqui. Tá? E a gente tem também o botão, então, restringir edição, que a gente já trabalhou com ele, mas só para dar uma relembrada, que eu posso, então, definir o que pode ser mexido nesse documento. Eu marco aqui, permitir a esse documento editar o quê? Posso dizer que essa é somente leitura. Posso definir que, por exemplo, eu posso deixar nesse texto só colocar comentários, só sugestões, né? Então, eu posso clicar em comentário e aplicar uma proteção. Tá? Vou aplicar aqui, eu coloco uma senha. Ó. O documento está protegido. Estou tentando deletar, não consigo, mas ele me permite colocar comentários, porque foi a permissão que eu dei. Tá? Vou excluir esse comentário aqui. Vou parar a proteção, coloco novamente a senha que eu tinha colocado antes. Eu posso fazer aqui alterações controladas e eu posso vir aqui em configurações e limitar qual é o tipo de modificação que pode ter. Tá? Eu posso definir que só pode ser colocado cabeçalho, só rodapé, ou só opção de marcação. Então eu posso aqui definir melhor, personalizar melhor o que pode ser feito ou não então no meu documento. Eu posso restringir, limitar algum tipo de alteração que pode ser feita no texto. Tá bom? Então, é isso, pessoal. Tá? Então a gente trabalhou hoje então com os recursos, bem dizer, da guia revisão. Vimos ortografia e gramática, vimos então a questão do dicionário de sinônimos, contar palavras, controle de alterações, como comparar então documentos, vimos a parte de visualização de impressão, tá? E como configurar até as impressões. Ok? Um abraço, tá? E até uma próxima videoaula. Tchau, tchau!